Bom, a minha missão aqui é falar um pouquinho dessa revisão sistemática, tá bom? O objetivo dessa revisão sistemática falar um pouquinho sobre exposição gradual, exposição gradativa. Esses dois métodos, esses dois tipos de exposição comportamental, inicialmente ele é preconizado apenas para dor lombar, né? O intuito, quem sabe futuramente, é ser aplicado para as outras desordens musculoesqueléticas. Então, essa é uma revisão sistemática publicada na Pain Medicine em 2016, que tem um importante fator de impacto, né? E vamos falar um pouquinho dela. Ela inicia esse estudo falando da dor lombar crônica inespecífica, que ela é detectada, na verdade, sem qualquer doença específica como causa dos sintomas, ou seja, nós afirmamos que não existe uma causa específica, isso representa 90% dos achados da dor lombar crônica. Também existe um aumento de custo socioeconômico, ou seja, é caro a dor lombar, e o extenso índice de absenteísmo e o uso de serviço em saúde. Atualmente apresenta uma prevalência anual de 38%, principalmente em mulheres na faixa etária de 35 a 60 anos de idade. Ela apresenta também uma duração mínima de 3 meses do episódio em 20% dos casos, ou seja, é uma doença, uma disfunção que apresenta um alto índice de cronificação, ou seja, 20% dos pacientes, em outros relatos na literatura, de 20 a 30% ficarão crônicos. E apontado também que os fatores psicossociais são grandes fatores que fazem com que esses indivíduos agudos se cronifiquem, e também esses fatores psicossociais são fortes fatores prognósticos para a continuação do problema. Principalmente, a literatura aponta que a catastrofização, a depressão e o medo e evitação, principalmente, são três fatores psicossociais que influenciam o desenvolvimento e a perpetuação da dor e também diminuindo o nível de atividade desses indivíduos. Muito importante aqui, nesse momento, relatar o famoso modelo Fear Avoidance. É um modelo que ele explica a incapacidade crônica do indivíduo. Por exemplo, quando o indivíduo apresenta uma lesão, ele exige uma experiência da dor. E conforme for essa percepção de ameaça, se ele tiver uma grande percepção de ameaça, ele pode estar entrando nesse ciclo, que é um ciclo psicossocial, catastrofização, medo, dor, ansiedade, evitação, depressão, desuso, incapacidade, mais experiência de alta percepção de ameaça. Então, os fatores psicológicos e sociais, eles influenciam nessa incapacidade crônica. Por outro lado, se o indivíduo apresenta uma lesão e uma experiência de dor, onde ele traz consigo uma percepção de ameaça menor, como, por exemplo, pouco medo, ele tem o confronto desse problema, mesmo com a dor, ele confronta o problema, e isso favorece uma recuperação melhor, ou então um curso clínico melhor da doença. Então, até esse momento, a gente entende que melhorar os fatores psicossociais, as yellow flags, envolvidos nos pacientes com dor lombar crônica inespecífica, mostra reduzir incapacidade funcional. Está fortemente associado a essas variáveis. Outra coisa importante para relatar para vocês é que nós temos é desconhecido, né, qual que é o melhor exercícios para pacientes com dor lombar crônica específica. Então, ou seja, a melhor modalidade, a que apresenta o maior tamanho de efeito, ainda é desconhecida. E por causa disso, desses fatores psicossociais e também por ainda não sabermos qual o melhor tratamento, qual a melhor modalidade de exercício, foram preconizadas dois tipos de exercícios, que é a atividade graduada, em algumas literaturas é conhecida como terapia operante, e também a exposição graduada. O que são essas abordagens? São abordagens cognitivos comportamentais que têm como objetivo melhorar a tolerância à atividade.
né? Então, são duas abordagens distintas de exercícios, entretanto, são abordagens cognitivos comportamentais. E a principal função das duas modalidades de exercícios são restaurar a funcionalidade, estabelecendo objetivos de comportamento específicos sobre a condição a ser tratada. Interessante dizer também que essas modalidades de atividade graduada, exposição graduada, é diferente de exercícios graduados. A gente entende que exercícios graduados, você gradua os exercícios conforme for o seu objetivo musculoesquelético, por exemplo, como ganho de força muscular, né, aumento da dissecção transversa, etc. Então, exercícios graduados são focados principalmente na questão musculoesquelética, né? E atividades graduadas, exposição graduadas, o objetivo principal é cognitivo-comportamental e não questões musculoesqueléticas nesse primeiro momento. Então, só para a gente entender agora o que esse estudo ele vai tratar, né? Então, as duas diferenças, as diferenças entre as duas formas de exercício é que a atividade graduada, ela visa aumentar o nível de atividade do indivíduo através de estabelecimento de metas independentemente da dor. Ou seja, a gente estimula o indivíduo a desenvolver a sua autoeficácia. Então, se o indivíduo ele apresenta medo devido à sua dor de fazer uma caminhada, de andar de curtas a longas distâncias, a gente vai fazer uma atividade graduada, expondo ele gradativamente a essa atividade, como, por exemplo, um indivíduo que ele tem um medo, no primeiro momento, ele vai fazer uma caminhada, você pode preconizar por quilômetros ou por tempo. Então, no primeiro momento, ele vai andar por 5 minutos, e depois, no segundo momento, 10 minutos, depois 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ou seja, você vai expor ele a uma determinada atividade, mas visando o medo desse paciente. E a exposição graduada, ela encoraja um confronto expondo os pacientes a situações específicas de que apresentam medo durante a reabilitação. Para ficar mais claro essa explicação, a exposição graduada, ela vai hierarquizar o medo do indivíduo em realizar uma determinada tarefa. Então, vamos supor que o medo do indivíduo é fazer abaixar para pegar um objeto no chão, dobrar a coluna. Então, ele entende que dobrar a coluna é algo que vai trazer medo e dano na sua coluna, né? Através de crenças irracionais. Então, eu vou hierarquizar para o menor medo, com o paciente deitado, e eu vou expondo esse paciente ao maior medo. Isso pode acontecer em uma sessão, ou em duas, ou em três, tudo vai depender do nível de medo que o paciente tem. E esse nível de medo muitas vezes pode ser detectado aí por diversos tipos de questionários, né, de tampa e etc. Então, o que vocês estão vendo aqui, o paciente sentado, evoluindo de deitado para sentado, fazendo flexão de tronco, expondo ele ao medo. O terceiro, com uma assistência do fisioterapeuta. Só para lembrar, essas imagens aqui eu tirei da internet, de um canal muito interessante, onde ele mostra diversas formas de exercícios, principalmente desses tipos de modalidades. O paciente na parede aqui, como vocês estão vendo, e depois o maior medo, né? Onde o paciente ele é exposto literalmente ao movimento de flexão de tronco. Então, isso que vocês estão vendo são formas de exposição graduada, tá? Isso pode ser feito hierarquizando uma tarefa, ou duas, ou três, ou quatro tarefas, quantas tarefas foram necessárias. Mas é interessante mostrar que a tarefa que existe menor medo para a tarefa que existe maior medo. E dentre essas, é importante hierarquizar os movimentos também. E a atividade graduada, como eu falei anteriormente, o objetivo principal é um programa de exercício submáximo, gradualmente aumentado, como a gente citou anteriormente, mas também é medir a capacidade funcional e automaticamente fornecer uma educação ao paciente, principalmente educação tirando os mitos e crenças desses pacientes. Porém, revisões temáticas anteriores sugeriram que a atividade graduada não é mais efetiva do que outras formas de exercícios, como exposição graduada, entre elas em pacientes com dor lombar persistente. Então, essas aqui são duas revisões temáticas publicadas anteriores. Uma delas, aqui o grupo do Chris Maher, né, um grupo bem importante que estuda bastante essas questões, identificando aqui que não houve diferença para nenhum tipo de
de desfecho, tanto incapacidade, dor e autopercepção da dor. Então, o objetivo dessa revisão sistemática é revisar sistematicamente os ensaios clínicos randomizados, controlados, avaliando a eficácia da atividade graduada e da exposição graduada sobre outras intervenções para dor e incapacidade e fatores psicossociais associados a pacientes com dor lombar crônica inespecífica. É uma revisão sistemática de ensaios controlados aleatorizados, foram inclusos pesquisas, ensaios clínicos com indivíduos com dores a partir de 3 meses. Ele também não teve uma restrição de idioma, foi descrito conforme o PRISMA, as recomendações do PRISMA. Entretanto, esse ensaio clínico, essa revisão sistemática, não teve registro no Próspero. Uma coisa interessante para a gente, depois de debater, que eles não fizeram o registro no Próspero. No total, eles incluíram 12 ensaios controlados randomizados e 8 foram incluídos na meta-análise devido à sua homogeneidade. A média dos estudos que a gente vai falar a seguir tem uma pontuação de 5,9 na escala Pedro, ou seja, uma baixa qualidade metodológica dos estudos que foram incluídos. E nos resultados, pessoal, primeira coisa, a gente vai dividir por algumas partes. Então, resultados primeiro eles compararam atividade graduada versus outros exercícios. Quando eu fui buscar que seriam esses outros exercícios, seriam controle motor, que seriam o Pilates, né? Atividade física ativa, como, por exemplo, bicicleta, caminhada, corrida, e fisioterapia de acordo com as diretrizes clínicas. Eles querem dizer fisioterapia de acordo com as diretrizes clínicas, seriam orientações. O paciente não ficar em repouso e manter-se ativo na medida do possível. Então, ele comparou a atividade graduada, né, versus outros exercícios para qualidade de vida em longo prazo. E foi identificado aqui no Forest Plot, tocou aqui o meio, ou seja, não houve diferenças significativas em longo prazo para qualidade de vida, ou seja, não houve diferença de fazer atividade graduada e outras modalidades de exercícios. Quando foi comparada também com outros exercícios para os desfechos de incapacidade funcional em curto, médio e longo prazo, também a gente pode estar identificando aqui curto, médio e longo prazo, né, que observando que o prisma que toca no centro, então a gente observa que não houve diferenças significativas também quando é comparado com outros exercícios para incapacidade funcional. E também quando é comparada com outros exercícios para o desfecho de intensidade de dor em curto, médio e longo prazo, também a gente observa que não houve nenhuma diferença aqui quando é comparada as duas modalidades de exercícios. Também foi comparada a atividade graduada com grupo controle. O grupo controle era lista de espera e cuidados habituais, como cartilhas, orientações para casa. E foi observado, né, que em curto prazo, sim, teve diferença significativa da atividade gradual com o grupo controle. A gente observa aqui não tocando no centro, né, no zero, então observamos aqui uma diferença. E quando é a médio prazo, não encontramos uma diferença. Entretanto, a longo prazo, encontramos uma diferença e um maior tamanho de efeito, quando comparado ao grupo controle. E quando atividade graduada para grupo controle através da intensidade de dor, nós não encontramos não foi encontrado nenhuma diferença. Uma das justificativas para ter encontrado diferença para incapacidade e não ter encontrado diferença para intensidade é que a atividade gradual, o principal objetivo dela é deixar o paciente funcional, mesmo com a presença da dor, estimular esse paciente a ter maior nível de capacidade funcional. Então, por esse motivo que a gente entende que talvez a intensidade de dor não seja modificada, mas sim a incapacidade funcional, sim. Quando a gente analisa aqui atividade graduada, comparando com exposição graduada, principalmente incapacidade em curto prazo, né, atividade graduada foi significativamente menos eficaz do que exposição graduada sobre incapacidade em curto prazo. A gente analisa Forest Plot, parece que tocou, né? Mas quando a gente analisa aqui
O intervalo de confiança de 95%, ó, cruzou zero, e o P aqui a gente observa maior do que 0,05, né? Então a gente observa, sim, uma diferença a favor da exposição graduada comparado com a atividade graduada em capacidade em curto prazo. Quando a gente analisa a catastrofização, a gente vê uma superioridade também da exposição graduada. Né? Então, a exposição graduada ele foi melhor do que a atividade graduada no desfecho de catastrofização da dor. Analisando aqui o intervalo de confiança, 0,09 a 0,87 e o P igual a 0,02. E quando a gente compara as duas formas de intervenções, que é a atividade graduada com a exposição graduada, a gente observa que não houve diferença em relação à intensidade de dor em curto prazo. Então, em relação à dor, os dois não têm a diferença em curto prazo. A gente observando aqui o intervalo de confiança de menos 0,22 a 0,55, né? Cruzando aí o zero. Então, uma conclusão aí dessa revisão sistemática é que há evidências limitadas de que a atividade graduada reduz significativamente a incapacidade funcional em curto e longo prazo quando comparado ao grupo controle. Também há fortes evidências de que a atividade graduada não apresenta diferença na dor em curto prazo, médio e longo quando comparado ao grupo controle. E há fortes evidências de que a atividade graduada não apresenta diferenças na incapacidade funcional e dor, curto, médio e longo prazo, quando comparado a outros exercícios. E achados indicativos que a exposição graduada é melhor do que a atividade graduada na diminuição de catastrofização em curto prazo. Isso aí. Obrigado, viu, pessoal? Bom, vamos lá. Essa abordagem comportamental, né, primeiramente, ela é utilizada apenas para pacientes com forte perfil psicossocial, bandeira amarela, bandeira laranja, e o nosso intuito era fazer para o pé, né? Só que eu fiz uma busca bem ampla, na medida do possível, né, para tornozelo e pé. E para outras condições musculoesqueléticas, não há, tá? Na verdade, essa abordagem existe para osteoartrose de joelho, existe para dor lombar, existe para fibromialgia. Então, são 3 condições musculoesqueléticas que apresentam esse tipo de abordagem, né? E dentre elas, existem várias outras. Aqui eu citei apenas a atividade, quando eu falo atividade gradativa ou atividade gradual, tá? E também a exposição gradual, e também temos a exposição em vivo, que a gente coloca a pessoa direto para o medo maior dela. Por exemplo, se o cara tem medo de dobrar a coluna, a primeira sessão ele vai dobrar a coluna, com o objetivo de expor esse cara. Entretanto, é um alto risco, né? Muitas vezes esse paciente pode até piorar seus sintomas, né? Enfim. E temos outras abordagens, como o CFT e outras modalidades comportamentais, né? Analisando aí, a atividade gradual ela é mais utilizada, e em muitos estudos é utilizada passando para casa, com estímulo da alta eficácia do paciente, tá? Enquanto que a exposição graduada, os estudos apontam para fazer dentro do consultório. Né? Então, são abordagem totalmente comportamental, sem observação, sem uma justificativa da melhora dos sintomas através de alterações de melhoras musculoesqueléticas, certo? E outra coisa, o objetivo principal é quebrar aquele modelo Fear Avoidance, preconizado lá em 2000, ou seja, aquele ciclo de conjunto conjunto de fatores psicossociais é cortar aquilo, com o objetivo de expor ao movimento. Então, o intuito principal dessa abordagem é melhorar a capacidade funcional e não dor dos indivíduos. Por isso que a gente observou que não houve diferença na relação à dor, tá? Mas sim, houve uma grande diferença quando comparado a outros exercícios sobre incapacidade funcional. Então, resumindo, basicamente, esse é o modelo. E eu acho interessante que a atividade gradual ela pode ser muito utilizada nas nossas intervenções, principalmente em pesquisas que estimulam autoeficácia. Hoje em dia, a autoeficácia é uma variável muito importante que ela estima prognóstico melhor para os indivíduos, né? Então, eu acho válido, às vezes, a utilização dela para outras condições musculoesqueléticas. Porém, condições que apresentam
fortemente fatores psicossociais. Matheus, eu não sei se você chegou a pegar algum dos artigos para ler. O que eles aplicam como atividade gradual? Quais são as características de alguns artigos, né, desses artigos de maneira geral, que são utilizados nesses estudos? Um deles que eu li, atividade gradual, é, por exemplo, expor à caminhada, expor ao movimento. Tem pacientes que alegam que andar mais é sinônimo de impacto na coluna. E essa questão de impacto na coluna pode prejudicar seus sintomas e eles têm medo. Enfim, uma das formas, um dos artigos aborda uma exposição ao movimento através de tempo. Ou seja, no primeiro tempo eles expõem a 5 minutos, depois a 10 minutos, depois a 15 minutos e assim por diante, né? Então essa é uma das formas mesmo. Então ele pega uma atividade e eles tentam aumentar a função, aumentar a capacidade funcional dentro daquela atividade, expondo por tempo, ou expondo por quilômetro, ou expondo por alguma forma, entendeu? Essa é a Porque é uma atividade questão mais graduada. comportamental, né? É abordagem totalmente comportamental. Comportamental, é. Sem, Agora, sem objetivo cardiorrespiratório, sem objetivo musculoesquelético, é comportamento. Por exemplo, esse seria um exemplo melhor. saindo da caminhada, saindo de tempo, você chegou a ver alguma coisa diferente Não, nessa não revisão? cheguei. O que ele mais expõe é a questão da caminhada mesmo, da caminhada, do andar dos indivíduos, exatamente. Eu não cheguei a ver todos, viu, Leo? Eu Então, vi dois estudos apenas, assim, 2 ensaios clínicos, mas eu vou dar uma olhadinha em outros, tá? Mas pelo que eu entendi, a abordagem parecida é mais ou menos isso. porque estava conversando com o Matheus, né, até com a Milena, há uns 2 anos, né, que eu estou gradativamente pensando em fazer um estudo onde a gente pudesse expor os nossos pacientes, né? Eu já comecei a perceber que tinha algo comportamental, né? Saindo da nossa fisioterapia básica e senti que a gente teria que sair um pouquinho do nosso protocolo, né, de fisioterapia apenas, enfim. Foi aí que a gente começou a introduzir, né, alguns questionários de catastrofização, cinesiofobia, e a coisa foi se ampliando, né? Tem esses questionários no estudo do Vanderlei, da Milena, e eu acho que agora a gente está com um leque um pouco maior, que as coisas estão mudando gradativamente. Liu, é só uma coisa também para deixar claro, né? Através da tradução do inglês para o português, gerou muita confusão esses nomes, viu? Então, atividade graduada é você expor o cara a uma atividade, ele vai por tempo, por exemplo, uma caminhada. Pensa assim, exposição graduada, você vai hierarquizar os métodos do paciente e vai expor ele. E o exercício graduado, por exemplo, vou dar um exemplo aí do pé e tornozelo, é o Heavy Slow Resistant Training, por exemplo, você vai expor conforme a carga, tá bom? Então, são 3 coisas distintas, exposição graduada, atividade graduada e exercício graduado. Todas essas confusões foram devido à tradução, tá? Mas só para deixar claro que existem 3 A tradução formas. não fica boa, né? Você fala qual que é a diferença de exposição e atividade, enfim, anyway, beleza, a gente decora, né? Enfim, é mais por decorar mesmo, porque o sentido fica meio estranho. A Atividade, tradução fica exercício, fica estranha. meio estranho o sentido, mas é só Sim. para demonstrar que foi mais a culpa da tradução, tá? Não, é importante isso, enfim, a gente vai conduzindo dessa maneira, né? Então, enquanto as coisas não mudam. E então a gente está procurando aqui, eu estou com forte desejo aí de fazer um desenho, né? Hoje essa revisão sistemática ela mostrou algumas maneiras de fazer ensaios clínicos, né? E o meu desejo aqui é a gente transferir isso para o pé. A gente tem discutido algumas dificuldades com relação ao pé, mas eu ainda estou bem otimista, sou bem otimista e eu acho que sempre dá. Eu sempre acho que de alguma maneira dá. E se tratando de questões mais crônicas de pé, de alguma maneira a gente consegue fazer, né? Hoje o Matheus mostrou atividade graduada, com controle fila de espera, controle cartilha, de repente a gente pudesse segmentar uma grande linha, né, de pesquisa nesse sentido, quando a gente pudesse conduzir em 2 anos com alguns
alguns projetos de pesquisa, talvez o grupo controle nada e cartilha a gente pudesse distribuir para alunos de graduação, algo mais simples. Né? E atividade graduada a gente pudesse fazer aqui na pós-graduação e a gente segmentar alguns projetos, eu acho que é perfeitamente possível. Eu acho que quanto mais a gente fizer fazer estudos semelhantes, mais rápido a gente caminha e mais a gente se ajuda. Professor, pode não dar nada, pode não dar, mas eu acho que a gente tem que testar e não tem isso na literatura. Sim, e foi aí que a gente traz outros segmentos para a gente ilustrar o nosso caminho aqui. Pode falar, Matheus. Eu estava conversando com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Estava conversando com o Felipe lá do mestrado dele, né, Felipe? Fez uma reuniãozinha aí. E assim, eu estava falando com ele, a diferença, né? Eu estou fazendo uma pesquisa de cervical, né? A diferença de cervical, coluna, membro superior, que é forte componente psicossocial, né? As tendinopatias de membros superiores, etc., tem forte componente psicossocial, a velhinha lá. E membro inferior, dificilmente tem aspectos psicossociais. Tem, Matheus. Fascite plantar tem. Mas fascite plantar tem. A gente descobriu aqui no grupo. O negócio não é simples, né? Eu até mandei os artigos para o Felipe. Tem, de fascite tem, mas a minha dúvida dentro da fascite plantar, mas a amostra da população é mais o corredor ou a velhinha? A velhinha. A velhinha, né? Não vou chamar de velhinha, vai, minha idade. A minha idade. De repente, assim, uma ideia, porque assim, a velhinha, quando ela tem dor no tornozelo, ela vai diminuir sua atividade. E diminuindo a atividade, sedentarismo é outro fator de risco e prognóstico ruim. Talvez um estudo, uma ideia, viu, professor? Um estudo realmente expondo a atividade graduada para a velhinha. Seria interessante. Comparação com o grupo controle, lista de espera, seria algo interessante. Seria uma questão, uma abordagem comportamental. Talvez uma ideia de desenho de estudo, de um ensaio clínico, seria, sim, atividade graduada para a velhinha, igual que teve na coluna, expor ao movimento. Pode ser. É tão simples, né? A atividade é muito simples. Se você for colocar as atividades nos dois grupos, tanto comportamental quanto disposição, o protocolo é muito simples, é apenas a ideia que é nova. E o interessante é que a atividade gradual ela é associada à educação e dor, né? Então, ressignificar a dor da velhinha e fazer com que ela ande, que ela tenha um entendimento. Né? Por exemplo, tá vendo que você está andando? Reforçando cada vez mais. Agora você vai andar um pouquinho mais. Então, esses reforços comportamentais é bem interessante. Seria um trabalho, eu acredito que seja interessante. Eu não sou expert assim, estou mais aprendendo com vocês do pé, mas eu acredito que seja algo que não tem ainda na literatura. Vamos abrir ao público? Tá. E a exposição graduada eu acho difícil, viu? Porque vai expor a relação. Eu acho que a atividade graduada é mais fácil de estar realizando que a exposição graduada. Talvez uma exposição, um protocolinho básico, né? Para essas pessoas de meia idade. E algo que a gente tem observado, que no início a gente falava assim, não pode ter IMC acima de 25, senão vai influenciar os nossos resultados. O que a gente começou a perceber? Que elas tinham IMC de 30 nessa idade, 55 anos, né? Então a gente teve que aumentar o nosso escopo com os estudos seguintes, senão a gente não ia ter N. Sim. Então, essa questão do sobrepeso vai ter que colocar no meio, né? Algo que a gente vê que é inerente aí à idade e a pessoas que têm meia idade, né? De senhorinhas que não são atletas, né? Então, são algumas questões aí, alguns viezinhos aí. Alguém quer falar? Fala, Tiago. Você não estava aqui para assistir a aula, mas eu sei que você leu o artigo e falei para tirar a vergonha do pessoal. Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos presentes neste maravilhoso mundo de meu Deus. Então, sobre o artigo, eu, de verdade, assim, eu acho que é um artigo muito bem feito. Não tenho nenhuma colocação quanto à metodologia do artigo. Assim, eu acrescento que eles poderiam ter utilizado o grade da Cochrane, né, já que eles se predispuseram a fazer meta-análise. Eu acho que ter acrescentado o grade da Cochrane teria dado algo a mais aí. Eles utilizaram o irmão do grade, que eu nunca vi falar, mas eles não exporam muito bem ali. Foi tipo o filho adotivo da Cochrane, né? Que fica ali mas eles não colocaram os resultados depois ali. Eles só colocaram uma conclusão depois.
Também não conhecia não, mas eles poderiam ter utilizado o grade, já que eles fizeram meta-análise, né? E para meta-análise o grade funciona muito bem. Melhor até do que só para revisão sistemática, né? Mas, assim, aí não é uma questão não é uma questão do artigo em si, mas dos artigos que eles utilizaram, né? A gente vê que existe a qualidade dos estudos sobre o tema ainda é bastante heterogêneo, né? Ele deu uma nota de corte 6 ali para classificar como estudos de boa qualidade, mas a gente sabe que um estudo 6 já é um estudo com alguns problemas importantes, né? É que no caso da fisioterapia, a gente acaba adotando essa nota de corte 6, porque a gente sabe que a maioria dos estudos vai chegar no máximo a um 8. Né? Se tiver muita fé, for muito puro de coração, você ainda pode colocar um 9 ali na Pedro, mas estudos de fisioterapia, especialmente envolvendo exercício, não chega a 10. Né? Ainda quando você faz estudo com laser, com ultrassom, ainda assim você consegue cegar o paciente e o terapeuta, mas atividade física. Então, assim, você vê que tem algumas, acho que tem uma ou duas notas 8, uma ou duas notas 7, o resto é 6, 5, 4, sabe? Por mais que ele tenha utilizado a nota 6 como base para meta-análise, se não me falha a memória, então, aí, mas aí não é um problema do artigo em si, é um problema dos artigos que eles utilizaram, né? Então, acho que isso é importante até para a gente levar em consideração como isso pode ter afetado os resultados, né? Já que encontrou que tipo, não faz diferença, né? Então, talvez, se tivessem mais estudos de melhor qualidade de Pedro 8, a gente teria, não necessariamente corroboraria o resultado, poderia ter um resultado diferente, né? No mais, acho que logo no início da discussão dele, ele fala, tipo, ele é muito enfático, acho que ele fala, tipo, claramente demonstrado que o resultado para isso a curto prazo, para catastrofização e pá, eu pensei assim, olha, claramente demonstrado talvez seja forçar demais, porque eu acho que os únicos resultados a favor da exposição gradual tinham, tipo, 2 artigos na meta-análise, ou 3 no máximo. Então, assim, 2 artigos que demonstrou uma situação favorável, ele já meteu claramente demonstra sabe, tipo, aí eu pensei assim, calma, respira, que acho que talvez seja exagero. Mas é isso, assim, é só para a gente pensar na questão da qualidade dos estudos, como ela influencia no resultado, né? Que talvez se ele tivesse estudos de maior qualidade, a gente tivesse resultados diferentes ou pelo menos com maior força, né? E, bom, é uma pena não ter visto a aula do Matheus, porque é sempre muito bom aprender sobre dor e sobre exposição gradual ao exercício. O Matheus já deu aula para a gente aí no semestre passado sobre o tema. E é uma pena, mas tenho certeza que quem viu aprovou. E se não aprovou, a gente se vê depois da reunião aqui, a gente se encontra lá atrás da escola. Valeu, valeu. Eles fizeram um spin, né, Lio? Um spin na discussão, né? Um spin na discussão, né? Agora saiu da conclusão, foi para a discussão, né? Caramba, A gente meu. já... Foi isso mesmo, Thiago, isso aí. E muito que o pessoal comentou, né? Vocês já comentaram, na verdade. O Thiago comentou aí sobre a qualidade dos estudos, né? Eu acho que isso tem uma influência importante. Eu acho que a gente também, na hora de desenhar um estudo desse para o pé e tornozelo, acho que precisa ter um cuidado muito importante sobre essa qualidade. E como ali eu mesmo comentou, e eu mesmo já venho falando, comentei na reunião passada, a dificuldade, acho que, de implementar um pouco isso para a região do pé e tornozelo. Não vejo com tanta facilidade assim esse implemento para o pé e tornozelo. Tá? Mas eu acho que como a Liu comentou, tem várias vertentes, a gente tem que testar várias aí e começar a fazer a aplicação, aplicar para ver, coletar os resultados mais precisos, né? Porque a gente não tem. A gente transfere o pensamento da coluna, da linha do paciente com dor crônica, da linha do paciente cinesiofóbico, para o pé e tornozelo, mas nós não temos nenhuma comprovação em relação a isso, né? Então a gente precisa desenhar vários modelos com vários grupos comparadores aí para
para identificar a qualidade dessas técnicas, né? Desses métodos de treinamento. Eu acho que basicamente é isso. Algumas coisas que vocês comentaram sobre a revisão sistemática também concordo, sobre o Próspero, muitos treinam não ter um registro, não utilizar o grade como classificação da fonte da evidência, né? Então, mais essas questões, mas acho que é um estudo muito bem conduzido também, e acho que a gente tem que replicar para o pé e tornozelo com toda certeza aí, só desenhar muito bem para coletar uma informação precisa. Acho que nada além do que a gente discutiu agora. Obrigada, André. Eu vejo oportunidade onde ninguém vê, né? Quando é uma questão, poxa, facite, né? Para que você estuda facite, né? Eu vejo oportunidade, gente, não tem. As intervenções não dão muito certo, pô, a gente está caminhando, vamos testando, né? Então, eu acho que eu vejo oportunidade aqui, gente. E se não fizer, eu vou morrer na dúvida. E daqui a 2 anos vai ter um monte de gente publicando, né? Então, eu enxergo como oportunidade e a gente tem que testar. Fala, Thiago. Eu tenho dois pontos, assim. Na verdade, o primeiro é o seguinte. Esse artigo, quem tiver no computador rápido, tenta pegar o nome dele e jogar no Próspero e ver se não está registrado lá, porque às vezes está registrado, mas ainda não, só não botaram no artigo, que eu acho que deveria ter colocado, mas, né? A segunda coisa é a seguinte, Matheus, aí eu vou perguntar a sua opinião, já que a gente viu que não faz diferença utilizar ou não utilizar, como você interpretaria esse resultado para a sua prática clínica? Pois bem, né? Hoje todas as literaturas, né? Eu tô ouvindo, eu só vou aqui. Beleza. Mas pode falando que eu tô de fone, tá? Até no doutorado, né? Estou comparando duas formas de intervenções, né? Então parece que hoje mostra que exercício é claramente a melhor opção para qualquer condição musculoesquelética. Agora a dúvida do pessoal é saber qual é melhor, né? Eu acredito que existem subgrupos de pacientes que podem se dar melhor com diferentes e determinadas intervenções. Só que para isso, uma das coisas, os estudos têm que ser de melhor qualidade metodológica, né? Expor melhor as doses, entender melhor relação, quem são esses candidatos a subgrupos. Então, eu entendo que a exposição gradual não vai ser para todo mundo, vai ser para um determinado tipo de pacientes. Então, a questão seriam futuros subgrupos em relação a isso, mas tem que saber realizar de uma forma bem concreta, de uma forma bem organizada, entendeu? Então, o que eu interpretaria? Interpretaria que os estudos são de baixa qualidade, eles não forneceram tantas informações para nós, né? As meta-análises eram 2 ou 3 artigos de baixa qualidade metodológica, então a gente não pode estar afirmando muitas coisas, e o futuro seria subgrupar esses pacientes para a gente poder entender quais deles receberão melhor essas intervenções. Não sei se eu respondi. Eu acho que para começar, poderia, claro, começar com um grupo pequeno, com uma característica mais específica, e ampliar no futuro próximo para um grupo maior, né? Que o subgrupo, na verdade, não é tão bem visto, né? Porque, na verdade, a gente não consegue aplicar para o público em geral. Mas, para início, eu acho que é mais seguro para nós escolher um grupo pequeno para testar. Só para acrescentar que eu joguei aqui na Próspero, o nome do estudo, e aí não tem. Tá? Como o Thiago comentou. Só uma questão, né? O Matheus comentou sobre o resultado e a professora Elio também comentou sobre isso, né? Comparar, por exemplo, com lista de espera ou com orientações habituais, né? O que vocês acham a esse respeito, né? Eu fico um pouco receoso de colocar um grupo atuante, né, com até contato com o terapeuta, e um grupo não atuante. Eu entendo perfeitamente que é uma forma maravilhosa de você dar uma atenção a quem está esperando a um atendimento, né? Mas perante ao estudo clínico, né, vocês acham que é uma boa estratégia? Eu não vejo como a melhor, né?
E a gente tem até bastante estudos até nesse sentido, né, que fazem essa comparação. O que vocês pensam aí? Ou pensam, por exemplo, só de pegar esse paciente, eu pensaria pegar esse paciente e fazer um tratamento de orientações, pelo menos que ele vá uma vez na semana lá, faça um contato mínimo com o terapeuta, mas pelo menos ele tenha um contato melhor, né? Eu não gosto. Eu concordo com você. Se for para a gente desenhar o grupo controle nada, a gente sabe que a regressão à média, história natural da condição. Eu não gosto. Eu prefiro fazer um placebo, qualquer placebo, vamos conversar com o paciente, vamos dar atenção para ele, vem uma vez por semana, vamos ler a cartilha juntos, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Agora, o nada, eu acho que a metodologia já fala, para que começar, né? Então, a gente chegou a desenhar alguns projetos com terapia dobrada. E aí, 2 terapias comparando com uma. Eu falei, meninas, vamos redesenhar aí. Milena, a gente correu atrás e falou, vamos fazer um grupo. Deu maior trabalho, mandar para o CEP de novo, mas agora que a gente tem esse conhecimento, não vamos começar com algo que a gente sabe que tem um viés grande, né? Então, vamos começar seguros, né? Então, grupo controle nada, o que seria menos, o que a gente pudesse influenciar menos? Vamos fazer um placebo aí, né? Professora, a gente vê na literatura que exercício é o melhor tratamento e exercício é melhor do que... Não tem diferente contra exercício é melhor do que nada, ou seja, a gente tem que partir de um ponto de comparar exercício com o que está sendo feito atualmente. Então, comparar a exposição, atividade graduada com o que está sendo feito agora. O que está sendo feito agora? O que a literatura está mostrando que é bom para o paciente plantar? Sei lá, vamos colocar aí... Coisa simples, né? Exercício intrínseco, enfim, alguma coisa do tipo comparado a uma questão comportamental para amostras que têm problemas emocionais, para amostras da velhinha. Todas têm, a longo prazo. Vamos imaginar, uma velhinha com catastrofização cinesofóbica, sensibilização central e etc. Qual que é a melhor intervenção para essa velhinha? Fazer uma abordagem fisioterapêutica baseada em biomecânica, aumentar a capacidade tecidual, ganhar força musculatura intrínseca, molinete, tal, ou comparado à questão emocional? Será que a causa da melhora está linkada à capacidade de tecido ou a perpetuação da dor do paciente está linkada à questão psicossocial? Talvez um estudo desse seria interessante para uma amostra de velhinhas com problemas psicossociais, para identificar, para a gente tentar entender o porquê que a dor dela pode melhorar, né? Qual pode melhorar mais e quais são as hipóteses por trás disso. Seria uma ideia minha. A gente pegaria aqueles questionários, né, para pelo menos identificar uma condição mínima, né? Passou desse nível e entra no estudo, e aí a gente começa com os 2 grupos aí, né? Seria interessante aí o tratamento padrão atual de exercício comparado ao padrão comportamental. Né? Que talvez a dor dela não está sendo perpetuada pela diminuição da capacidade, mas sim pelos fatores psicossociais. Uhum. Né? André? Uma questão, o Matheus comentou, né? Pegar o que está sendo feito para paciente plantar. O problema é que algo que a gente tem de evidência, a gente conversou isso recentemente, né? São terapias muito passivas, né? Então, você vai estar comparando é interessante, eu concordo plenamente. Você pega o que você tem de mais atual, o que você tem de maior evidência e compara com outro grupo, né? E até tem estudos, acho que a professora participou de um estudo desse sobre fortalecimento de quadril, de joelho, de pé e tornozelo, de alongamento. Só que você tem uma terapia totalmente passiva e uma terapia que você está comparando com uma terapia totalmente ativa, né? Onde você está querendo expor esse paciente mais. Eu vejo, eu não concordo muito com esse tipo de comparação. Não sei o que vocês acham, né? Por mais que você tenha uma boa evidência aqui e você está comparando uma coisa interessante para esse paciente catastrófico, cinesiofóbico e tudo mais, mas comparar um passivo com um ativo, o que vocês acham nesse sentido, entendeu? Por mais que ninguém bateu o alongamento até agora, né? Também ninguém conseguiu desmistificar ou falar que o alongamento foi pior que outras coisas. Ele sempre tem uma boa comparação. Mas eu fico receoso na comparação uma terapia passiva com uma terapia ativa, pensando no que a gente já viu para a coluna, para outros segmentos, né? E as terapias passivas acabam não
não sendo as melhores intervenções para esse perfil de paciente, né? Pode responder, André, Thiago. Eu acho que quanto a terapias passivas versus ativas, aí eu vou dar uma opinião particular, eu acho que a questão talvez nem seja tanto essa, sabe? Porque, assim, realmente, são intervenções muito diferentes, certo? Eu acho que é muita questão de você pensar também para criar esse tipo, especialmente pensando em trabalhos com intervenção passiva, você tem que levar em consideração o histórico natural da doença, né? O desvio à média, a regressão à média, entendeu? Porque, assim, porque isso pode mostrar resultado tanto no passivo quanto no ativo, né? Então, você pega, por exemplo, coluna, que a gente sabe que entre 45 dias ali, você já vai ter uma melhora dos sintomas independente do que você fizer, certo? Então, se você vai fazer um trabalho passivo de 10 semanas, realmente tu vai ter uma melhora da 8ª semana em diante, por conta desse retorno à média, né? Então, eu acho que, assim, é uma opinião minha com base nesses tipos de vieses, né? Eu acho que para você pensar em fazer um trabalho ativo versus passivo, eu acho que é possível, só que você tem que ter uma boa dimensão de como a doença, né? De como a doença, a lesão, ela evolui ao longo do tempo, para você não cair nesse falso achado, sabe? É importante lembrar também que o desfecho principal dessas abordagens deve ser incapacidade funcional, não dor, viu? Porque essa abordagem comportamental, ela visa mais incapacidade do que melhora da dor. André, no guideline de fascite, o padrão recomendado é bandagem, low dye, palmilha, alongamento, mobilização articular e exercício intrínseco do pé, é isso? O exercício tem um nível de evidência fraquíssimo, isso lá em 2014, né? Calma. Era a questão... não, eu estou só comentando o último guideline de 2014, e aí... Não, então, é isso que eu ia comentar. Exercício para 2018. musculatura intrínseca não tem. Não, né? Exercício é o heavy load, que ainda está fraquíssimo, tá? Isso, e aí o nível de evidência é F, né? Eles recomendavam em 2014 exercício para músculos que controlam a pronação do pé. Aí a gente até discutiu recentemente o de 2018, da British Journal, que também falavam em relação a controle de carga, falavam brevemente sobre exercícios, mas os exercícios como o Thiago falou, o heavy load. Então, os exercícios eles têm um baixo poder sobre, por exemplo, a fasciopatia plantar, né? E aí, como o Thiago comentou da regressão do paciente, né, a média, a gente está falando de um paciente totalmente crônico. Às vezes o paciente, a maioria deles procura um atendimento com mais de um ano de dor, de queixa de dor, né? Então, é um paciente com alterações emocionais aí bem importantes, né? E principalmente quanto ao exercício, né? Essa baixa recomendação, André, é devido à qualidade dos artigos ou foi comprovado que o exercício talvez não seja algo tão interessante para fascite? Eu não sei. A maioria, a ausência, né? A gente não Ausência. tem ausência de estudos, de pouquíssimos estudos falando sobre... Agora Certo. surgiram alguns estudos mais recentes, né? Se eu não tô equivocado, mas estudos mais recentes, mas assim, muito dispersos, né? Muito diferente um dos outros, né? A gente está discutindo isso, não tem um padrão legal sobre a evolução dos exercícios para fasciopatia plantar, né? Acho que é isso. Então, precisaria realmente... E aí a minha questão, eu estou até brigando um pouco comigo mesmo em relação a isso, em desenhar alguma coisa nesse sentido, né? Primeiro, questão do comparador, né? Como fazer um comparador legal e bem... que você consiga ter uma comparação interessante entre eles, né? Essa é a primeira questão, né? E a segunda, expor esse paciente que ele tem dor, eu vejo um pouco diferente do paciente da coluna, né? Ele tem muito medo de se movimentar, o paciente do pé e tornozelo também, só que ele tem medo a pôr o pé no chão a toda hora, ele tem dor a pôr o pé no chão a toda hora, entendeu? Então, acho que nesse caso, pensaria em associações de terapias com esse paciente.
Então, por exemplo, ele tem dor para colocar o pé no chão, a gente vai expor ele, mas talvez expor ele com uma bandagem, entendeu? Com a low dye. Eu acho que nesse sentido, até preciso já discutir um pouco mais com a professora Lil sobre isso. Daí eu perguntei isso para o André, para você, André, porque quando é o seguinte, né? Da coluna, membro superior, etc., o exercício é sempre o número 1, né? O recomendado. Aí já não faz sentido comparar exercício e atividade passiva, porque o exercício já é muito bem recomendado. Na fascite plantar, parece que o exercício ainda não, né? Pela ausência de evidência. Talvez, na minha opinião, viu? Talvez fazer realmente comparar as atividades gradativas, comparação com o que existe hoje, palmilha, tal, pode ser interessante porque não tem tantas evidências sobre exercícios, né? E pode ser algo, talvez uma lacuna interessante que pode ser utilizado. Falando nos dois cenários. São muitos cenários. Tudo que a gente pensar vai ter um porquê aí, né? Nesse sentido, eu só penso em questão da incapacidade, por exemplo, entendeu? Quando a gente compara a questão da incapacidade do cara que foi exposto ativamente, do cara que foi exposto mais passivamente, você acha que isso não pode ser uma dificuldade, a gente avaliar esse desfecho primário de incapacidade? Ou vocês acham que não? Hipótese, eu não sei precisar isso também. Não, assim, se a gente definir fazer, a gente faz o que a gente quiser, é possível. Mas eu concordo que você está comparando duas coisas distintas, né? Uma vez que você põe um cara para caminhar e o outro você coloca ele deitado para fazer alguma coisa, eu acho que é um pouquinho... são coisas distintas que a gente realmente está comparando, né? Apesar de não ter evidência, eu colocaria para fazer algum exercício, algum protocolo simples aí, eu acho que não tem problema nenhum, sabe? Não tem evidência de, como a gente discutiu muito, né, com relação a volume de exercício, dose, tipo de exercício, por isso que está a situação atual é essa, né? Não que não faça efeito, enfim, é que as pessoas não conseguiram mostrar. Mas eu exporia, assim, a um exercício gradual. Eu também acho assim, se você vê como a gente está vendo aí o nível de evidências para o tratamento de fasciite, que acabam passando por processos passivos, sabe? É o que está nos guidelines, a imensa maioria dos protocolos, né? Dos protocolos não, enfim, do recomendado, né? Quase tudo que é recomendado no guideline para fasciite é passivo. Então, você pode se utilizar disso como ferramenta. Olha, eu estou utilizando passivo, terapias passivas, porque o guideline prioriza isso com alto nível de evidências. E eu estou colocando essa coisa que é uma novidade, que é expor o paciente ao exercício. Entendeu? E você utiliza isso para comparar ao que há de maior evidência na literatura até o momento, sabe? Eu não acho que necessariamente seja ruim, não. De verdade. Eu também não acho ruim, Thiago. Eu acho que a única questão é quando a gente compara, o que eu vejo é pensando no desfecho em incapacidade, né? Por exemplo, se a gente fosse comparar a dor, talvez seria um comparativo perfeito, mas eu pensando no desfecho mais importante para esse perfil de paciente, talvez a incapacidade, uma qualidade de vida, será que isso não influenciaria eu comparar um passivo com um ativo? Por mais que eu tenha todo o embasamento das recomendações atuais, eu só penso nesse sentido. Mas aí as recomendações atuais não são só para dor, né? Então, assim, você não vai pegar lá o guideline lá da JOSPT e é só, tipo, o desfecho que eles avaliam é dor apenas. É dor e a função, mas normalmente dor e função avaliada perante ao pé, né? Então. E não, por exemplo, qualidade de vida do paciente. Porque aí, o que é que acontece? O que é que me parece que está acontecendo? Tipo, não tem nada na literatura que, tipo, te ajude a esclarecer isso para o seu estudo. Então, isso vai virar uma dificuldade para o seu estudo. Mas alguém precisa, tipo, começa esse estudo. E esse pode ser o seu estudo, entendeu? Porque realmente pode ser uma limitação. E você pode até descrever lá, limitações do estudo. Olha, a gente percebeu tal, mas decidimos por isso, porque na literatura não encontramos nenhum tipo de comparação. E a partir daqui a gente pensa em colocar mais trabalhos com exercícios ativos, comparação de movimento e exposição gradual.
Porque, assim, realmente não tem, sabe? Tipo, e se não tem, alguém tem que ser o primeiro a fazer, sabe? Na dúvida, a gente testa tudo. Fala, Milena. Essa relação de exercício ativo, passivo, eu tenho visto assim discussões que até de repente o padrão ouro do joelho, por exemplo, eles têm visto que mesmo fazendo todo o padrão ouro não tem ainda o resultado que eles querem, às vezes é o mesmo até do grupo controle, porque eles estão percebendo, né, se existe esse lado psicossocial envolvido também, né? Então é uma questão de realmente você realizar esses estudos, né, que eu tenho visto. Então, assim, até exercício ativo, passivo, né, qual seria o melhor? Então, às vezes, no resultado final, às vezes até dá igual, não sei, porque tem outros fatores envolvidos. Então, é isso, não sei também. Aquilo que você falou, né, Dio? Tem que fazer, na dúvida, faça, né?